Olá, eu sou o professor Rogério. Então, esse tema que nós vamos tratar aqui é um tema que eu mais gosto de conversar, né? Eu gosto de falar, né? Que é o início, né, do processo de independência, né, do Brasil. Então, como é que aconteceu o processo de independência do nosso país, né? Levando em consideração que dentro desse contexto todo nós tivemos dois episódios muito importantes do século XVIII, né, que vão impulsionar, né, no caso, os acontecimentos do século XIX, principalmente nas primeiras décadas desse século. Bem, então nós tivemos a Revolução Francesa, né? Então a Revolução Francesa por si só já é um dos movimentos mais impactantes da história da humanidade, né? Tanto é que depois da Revolução Francesa nós temos a divisão da história entre história moderna e história contemporânea, e também nós tivemos as guerras napoleônicas, né, que nós já discutimos aqui, né, que vai resultar nas independências dos países, né, da América Latina, né, mas também, né, as motivações que vão levar ao fim do colonialismo aqui no Brasil. Bem, então, para dar início aqui, nós vamos começar a falar aqui sobre o primeiro capítulo, né, falando sobre a independência do Brasil, que é, né, a corte real chegando no Brasil. Então, a corte, no caso, a família real portuguesa, ela desembarca no Brasil em 1808. Né? Então, qual foi o impacto, né, da chegada da família real aqui no Brasil? Então, aqui eu peguei essa obra, que é uma obra que ela vai mostrar assim o embarque da família real, né, em Portugal e vindo aqui para o Brasil. Então, como é que isso teve impacto muito profundo, né, na história portuguesa e também tendo reflexos, né, aqui no Brasil, levando em consideração que nós fomos colônia portuguesa. Então, como isso tem impacto dentro desses dois mundos tão distintos. Bem, então, nós vamos começar a falar um pouquinho aqui da vinda da corte metropolitana à colônia. Então, o que fez com que a família real portuguesa, mais um monte de pessoas vieram parar aqui no Brasil? Né? Então, o que foi que causou isso? Né? E quais são os impactos desse movimento na história do Brasil? Né? Na história, né, do nosso país? Bem, então, a partir do dia 15 de julho, né, de 1799, o príncipe do Brasil, né, Dom João, né, Maria de Bragança, tornou-se príncipe regente de Portugal, pois sua mãe, a rainha Dona Maria I, foi declarada louca pelos médicos. Então, os acontecimentos na Europa, onde Napoleão Bonaparte se afirmava que iria suceder, né, com velocidades crescentes. Então, no caso, né, quando nós pensamos em Dom João ele, né, ele herdou o trono da sua mãe, que foi considerada incapaz, né, de governar Portugal por conta de problemas mentais. Né? Então, por conta, né, de demência, entre outros diagnósticos que foram dotados a ela. Então, nesse caso, ele chega ao poder nesse momento, mas só que ele ainda era um príncipe regente. Então, desde 1801, que se considerava a ideia da transferência da corte de Portugal para o Brasil. Então, as facções no governo português, entretanto, se dividiam entre facções aglorífilas, então partidárias de uma política de preservação do Império Colonial Português e do próprio reino, através do mar, e apoiados pela antiga aliança luso-britânica. Então, a facção francófila, né, que considerava a neutralidade só poderia ser obtida através de uma política de aproximação com a França. Ambas eram apoiadas pelas lojas maçônicas, que, né, quer de origem britânica, quer de origem francesa. Considera-se ainda que os ideais iluministas franceses circulavam clandestinamente em livros cada vez mais abundantes em Portugal. Bem, então, no caso, nós temos essa balança política em Portugal. Um grupo queria apoiar a França, outro grupo queria apoiar a Inglaterra. Só que dentro desse impasse, Portugal ele dependia muito ainda da economia britânica.
E isso é um problema muito sério, né, se nós formos levar em consideração no século XIX, né, principalmente por conta, né, das mudanças que estavam acontecendo no mundo, né, principalmente por conta das revoluções que vinham acontecendo, né, a Revolução do Haiti, a Revolução Americana, e isso vai fazer com que Portugal ficasse temeroso em perder a sua mais poderosa, mais rica colônia até então, que era o Brasil. Então, a decretação do bloqueio continental em Berlim em 1860, né, 1806, desculpa, tornou mais difícil a neutralidade portuguesa. Então, em 1807, o Tratado de Portainebleau, dividiu arbitrariamente Portugal em três reinos. Então, desde outubro no ano, né, de Jean Abbot, né, Junot, né, antigo embaixador francês em Lisboa, preparava-se para invadir Portugal. Foi nesse contexto que Dom João pactuou com a Grã-Bretanha a transferência do governo para o Rio de Janeiro, sobre a proteção dos últimos. Né? Então, a intenção, né, de manter uma neutralidade foi fracassada, né, principalmente pelo bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte e a não possibilidade da Inglaterra, de Portugal, poder romper os seus acordos comerciais com a Inglaterra. E isso vai levar Portugal a mudar a sua capital para o Rio de Janeiro. Então, com a invasão francesa de Portugal, né, em progresso, no dia 29 de novembro de 1807, iniciou-se a viagem da família real e da corte portuguesa. 18 navios de guerra portugueses e 13 britânicos escoltaram mais de 25 navios mercantes de Lisboa até a costa do Brasil. A bordo seguiam mais de 15 mil portugueses. O reino ficava a ser governado por uma junta regencial, que Junot, né, logo, né, dissolveu. Então, no caso, literalmente a corte, né, a família real, mais a nobreza portuguesa, intitulado em 15 mil portugueses, vieram para o Brasil. E uma viagem bem tumultuosa, bem turbulenta, levando em consideração, né, que por conta das tecnologias de viagem naquele período, né, eles ficaram muito tempo dentro de navios, né, e principalmente quando chegava perto, né, da linha do Equador, os ventos diminuíam, e isso diminuía muito a velocidade da viagem. E isso vai fazer com que, né, a viagem que era considerada rápida vai se tornar cada vez mais demorada e também causando muitos empecilhos, né, muitos transtornos à família real. Então, as pessoas não tomavam banho, as mulheres tiveram que rapar o cabelo por conta né, de uma, né, vamos dizer o seguinte, houve uma quantidade absurda, né, de transmissão de piolhos, né, então as mulheres tiveram que rapar os cabelos, o cheiro era insuportável por conta, né, da falta de água para poder, né, realizar a higiene pessoal, e isso vai ser um problema muito sério para a viagem até chegar aqui. Então, com a presença da família real portuguesa no Brasil a partir de 1808, registrou-se o que alguns historiadores brasileiros denominam de invasão metropolitana, ou seja, aparelhos do Estado português passou a operar a partir do Brasil, que desse modo deixou de ser uma colônia e assumiu efetivamente a função de metrópole, pressionando pelo triunfo da Revolução Constitucionalista, né, e o soberano retornou com a família real para Portugal, deixando como príncipe regente o seu primogênito, Dom Pedro de Alcântara. Né? Então, no caso, né, é o início do processo de independência. Então, quando nós estudamos a independência do Brasil, a primeira imagem que vem na cabeça da maior parte dos leigos da história, de uma forma mais científica, é a imagem do Dom Pedro na margem do rio Ipiranga com a espadinha decretando independência ou morte. Mas o processo da independência começa com a chegada da família real aqui no Brasil. Por quê? O Brasil deixa de ser uma mera colônia e passa a ser o centro governamental do Império Português, né? Que nós vamos ver que Dom João vai emancipar o Brasil ainda aqui, né? Que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Bem, então, a ascensão do reino, né, do Brasil a reino. Então, esse brasão ele foi constituído, né, a partir de quando Portugal ele emancipa o Brasil a reino, deixando de ser uma colônia.
Né? Então, com o fim da Guerra, né, Peninsular, em 1814, os tribunais europeus exigiram que a rainha Maria I e o príncipe regente Dom João regressassem a Portugal, já que consideravam impróprio que representantes de uma antiga monarquia europeia residissem em suas colônias. Então, em 1815, para justificar a sua permanência no Brasil, onde a corte real tinha prosperado nos últimos 6 anos, o Reino Unido do Portugal, Brasil e Algarves, né? Então foi criado para elevar o Estado brasileiro a uma condição de reino, estabelecendo assim um Estado monárquico transatlântico e pluricontinental. Né? Então, no caso, Dom João, com uma forma de não aceitar as exigências da corte portuguesa, ele vai elevar o Brasil a reino. E assim, dessa forma, fazendo com que o Brasil fosse parte do reino de Portugal. Então, com isso, nós vamos ver várias mudanças no cotidiano das pessoas. E isso vai ter um ponto fundamental para o processo de independência. Então, no entanto, isso não foi suficiente para acalmar a demanda portuguesa pelo retorno da corte para Lisboa, como a Revolução Liberal do Porto exigiria em 1820, e nem o desejo de independência e pelo estabelecimento de uma república por grupos de brasileiros, como a Revolta Pernambucana de 1817 mostrou. Então, em 1821, com uma exigência dos revolucionários que haviam tomado a cidade do Porto, Dom João VI foi incapaz de resistir por muito tempo a partir, né, para Lisboa, onde foi obrigado a fazer o juramento da nova Constituição, deixando seu filho Pedro de Alcântara como regente no Reino do Brasil. Bem, então, nesse caso, é um ponto essencial. Antes de falar sobre esse retorno da família real, nós temos que pensar o que aconteceu durante 1808 até 1821. Né? E como é que isso vai causar a independência do Brasil em 1822. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui do período de governo direto de Dom João. Então, Dom João chega aqui no Brasil, né, e ele começa o seu governo. Então, no caso, nós temos aqui uma imagem de um ato que era normal nas monarquias absolutistas europeias, que era a cerimônia do beija-mãos. Né? Então, os súditos, eles ficavam esperando a oportunidade de beijar as mãos do seu monarca e, assim, de uma certa forma ou de outra, dizendo a eles quais eram as suas necessidades. E, com isso, buscar alguns apoios, alguns cargos, alguns benefícios dentro da coroa portuguesa. Bem, então, antes de chegar no Rio de Janeiro, né, a esquadra portuguesa chegou na cidade de Bahia, na capitania da Bahia, chegando na cidade de Salvador. Né? Então, após a partida, os navios da esquadra portuguesa, escoltados pelos britânicos, dispensaram-se devido às fortes tempestades, e no dia 5 de dezembro conseguiram reagrupar logo depois. Então, no dia 11 de dezembro, a frota avistou a Ilha da Madeira, né? E isso fez com que tivesse um alento. As embarcações chegaram à costa da Bahia no dia 18 de janeiro de 1808. Então, quase um mês de travessia. No dia 22, os habitantes de Salvador já puderam avistar os navios, né, da esquadra às 4 horas da tarde do dia 22, após o navio estarem fundeados. Né, o conde da Ponte, governador da capitania da Bahia na época, foi a bordo do navio o Príncipe Real no dia seguinte, fizeram o mesmo os membros da Câmara. Então, para recepcionar, né, a corte. Então, a comitiva real só desembarcou 5 horas mais tarde, no dia 24, né, de janeiro de 1808, em uma grande solenidade. Em Salvador foi assinado o decreto de abertura dos portos às nações amigas. Então, aí é um ponto que dá início ao processo de independência do Brasil. Então, com isso, Dom João, ele acaba com o pacto colonial. Então, o Brasil estaria livre para comercializar com quem ele achasse que deveria. Então, não mais sendo obrigado a compactuar com o pacto colonial que nós tanto discutimos
desde o ano passado. Né? Então, o Pacto Colonial, que é o monopólio entre o comércio com Portugal. Então, depois de alguns dias, né, mesmo a corte, né, Salvador, né, recebendo todos os apelos do governador, né, da capitania de Salvador, o Dom Pedro vai, né, o Dom João vai para o Rio de Janeiro, que era a capital da então colônia. Então a esquadra partiu para Salvador, né, partiu de Salvador rumo ao Rio de Janeiro, onde chegou no dia 8 de março de 1808, desembarcando no cais do Lago do Poço, atual Praça 15 de Novembro. Então, aí é um ponto também importante, né? A questão de que ele chega no Rio de Janeiro, né? Quase um mês depois de quando ele, né, chega ali, né, em Salvador. Bem, então, os membros da família real foram alojados em 3 prédios no centro da cidade, entre eles o Paço do Vice-Rei Marcos de Noronha e Brito, Conde de Arcos, e o convento das Carmelitas. Os demais agregados espalharam-se pela cidade em residências confiscadas e a população assinaladas com as iniciais PR, né, que era considerado como príncipe regente ou propriedade real, o que deu origem ao trocadilho, né, ponha-se na rua, ou prédio roubado, ou propriedade roubada, com os mais irônicos diziam na época. Então, o maior problema é alocar toda essa cambada, né, que chegou no Brasil. Então, toda a corte que veio de Portugal. Como é que você vai abrigar todas essas pessoas? Não havia moradia suficiente nem para as pessoas que viviam no Rio de Janeiro naquele momento. Então, as famílias mais abastardas coloniais, elas serão totalmente assim, expulsas da sua casa. Né? Tanto é que gera esse trocadilho, né, entre põe-se na rua, prédio roubado ou propriedade roubada. Né? Isso é um ponto que vai gerar muitas controvérsias nesse momento. Porque a elite carioca pensava o seguinte: chega a corte real, eu vou conseguir alguns benefícios. Olha que presentão, né? Para a gente ver como a história ela é bem interessante nesse sentido. Bem, então, em outra medida tomada logo após a chegada da corte no Rio de Janeiro, declarou-se guerra à França e foi ocupada, né, a Guiana Francesa em 1809. Então, o Brasil, né, liderado por Dom João, declara a guerra à França e invade a Guiana Francesa. Bem, em abril de 1808, o príncipe regente decretou a suspensão de Alvará em 1785, que proibia a criação de indústrias no Brasil. Ficavam, assim, autorizadas as atividades em território colonial. A medida permitiu a instalação, em 1811, de 2 fábricas de ferro em São Paulo e em Minas Gerais, mas o sopro do desenvolvimento parou por aí, pois a presença dos artigos britânicos bem elaborados e a presença relativa da acessíveis, né, bloqueavam a produção de similares em território brasileiro. Então, a eficácia da medida seria anulada pela assinatura do Tratado de 1810, o Tratado da Aliança e Amizade do Tratado do Comércio e Navegações. Então, por esse último, o governo português concedia aos produtos ingleses uma tarifa preferencial de 15%, ao passo a que incidia sobre os artigos provenientes de Portugal era de 16%, e o dos demais países amigos de 24%. Na prática, findava o pacto colonial. Bem, então, no caso, um ponto essencial. Mesmo com essa tímida, né, quase inexistente industrialização nesse primeiro momento, as poucas fábricas do Brasil não tinham como competir, né, com o produto inglês, né? Ainda mais por conta da sua qualidade, o seu preço e os impostos que eram, né, dados a eles. E, além do mais, essa atitude vai fazer com que os produtos básicos do Brasil fossem inflacionados. Então, a falta de comida vai começar a assolar a população brasileira, porque era muito melhor vender os produtos brasileiros né, para fora do que vender dentro do país. Então, essa prática vem até os dias de hoje, né? Então, por que a carne está tão cara hoje em dia, né, gente? Então, porque essa questão é importante que nós devemos, né, sempre estar pensando. Qual é o interesse do comércio?
gerar bem-estar da nação ou conseguir lucro, né? Esse é o ponto. Bem, então, nós vamos falar um pouquinho aqui do fim do Pacto Colonial, né? Então, essa é a carta do Tratado de Amizade e Navegação às Nações Amigas, né? Isso vai fazer com que o Brasil mudasse o seu patamar de colônia para reino. Então, as medidas adotadas por Dom João. Então, entre as mudanças que ocorreram com a vinda da família real para o Brasil, destaca-se as 9 principais. Então, a abertura dos portos às Nações Amigas, em 1808, a criação da imprensa régia e a autorização para o funcionamento da tipografia e a publicação de jornais em 1808, a fundação do Banco do Brasil em 1808, a criação da Academia Real Militar em 1810, a abertura de algumas escolas, entre as quais 2 de medicina, uma na Bahia, outra no Rio de Janeiro, e por influência dos médicos pernambucanos, o Correio de Picanço, né? Então, um jornal em Pernambuco, ali em 1810. Então, Dom João começa a promover algumas mudanças consideráveis, né? Mudando literalmente o patamar da colônia para reino. Então, a instalação da fábrica de pólvora no Rio de Janeiro e a fábrica de ferro em Minas Gerais, em São Paulo, a elevação do Estado do Brasil à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves, né, a vinda das missões artísticas em 1816 e a fundação da Academia de Belas Artes, né, o ponto também muito importante, né, a vinda das expedições artísticas, por incrível que pareça, francesas, né? Então, o Debré, né, vem a convite de Dom João, né, retratar as belezas do Brasil, né, e com isso é produzida as obras de artes mais impressionantes que representam a beleza do território brasileiro até os dias de hoje. E a mudança, né, de denominação das unidades territoriais, que deixaram de ser chamadas de capitanias e passaram a ser chamadas de províncias em 1821. Então, as capitanias lembravam a questão das colonizações, então, províncias faz com que, né, nós tenhamos uma visão de transformação de uma colônia para reino. Então, isso é um ponto essencial também nas transformações provocadas pelo Dom João VI. Então, aqui nós temos a criação da Biblioteca Real também em 1810, um jardim botânico em 1811 e o Museu Real em 1818 e mais tarde o Museu Nacional. Bem, então nesse caso, por que o Dom João ele promoveu essas construções? Né, principalmente para propiciar entretenimento à corte, né, que o Brasil como colônia não tinha necessidade desses elementos. Né? Tanto é que é próximo desse momento que é fundada a Confeitaria Colombo, né, ali no Rio de Janeiro, uma das confeitarias mais antigas do Brasil, para trazer, né, para a elite do Rio de Janeiro o requinte da culinária portuguesa que eles tanto apreciavam, né, o pastelzinho de Belém, entre outras coisas que vão fazer parte, né, do convívio do brasileiro até então. Não de qualquer brasileiro, lógico, né, mas de uma parte do nosso imaginário. Bem, então nós vamos pensar o seguinte: o príncipe se torna rei. Então, é um dos episódios mais emblemáticos da vinda da família real no Brasil. Então, o príncipe Dom João, que era príncipe regente, né, com a morte da sua mãe, ele é intitulado monarca do Brasil. Então, ele sai de um príncipe regente e se torna rei, né? Isso dentro do território brasileiro. Então, no dia 20 de março de 1816, morre a rainha Dona Maria, abrindo caminho para o regente assumir o trono. Mas, embora passasse a governar como rei no dia 20, né, de março, né, de 1816, sua sagração não se realizou de imediato, sendo aclamado somente no dia 6 de fevereiro de 1818, com grandes festividades. Então, entre mestres, né, entre mentes, né, vários assuntos políticos ocupavam o primeiro plano. Primeiro, a dona Carlota Joaquina, que é a sua esposa, que é um dos maiores problemas, né, do Dom João era a sua esposa, né, que ela era uma espanhola e ela tinha muitos interesses, né, em organizar uma conspiração contra Dom João.
Então, o golpe contra Dom João poderia ter vindo da sua própria casa, né? Da sua própria companheira, né? Então, na verdade, isso havia iniciado em Portugal. A ambiciosa, logo após a chegada ao Brasil, estabelecerá né, entendimento tanto com os espanhóis, né, como os nacionalistas platinos. Então, pretendendo conseguir um reino para si própria, fosse como a regente da Espanha, fosse como a rainha de um novo reino a ser criado nas colônias espanholas no sul da América. Então, ao mesmo, através né, da deposição de Dom João, né, isso tornava sua convivência com ele impossível. Apesar da paciência que seu marido lhe demonstrava, só por força da convivência se apresentavam juntos em público. Então, era um ponto meio doido da história do nosso país. O príncipe, né, o tão rei, ele quase foi tirado do poder pela sua própria esposa. Né? E a convivência entre os dois era tão impossível, né, que eles moravam em casas diferentes. E isso, né, vai levar muito problema para o Dom João. Né? Então, no caso, embora a Dona Carlota tenha conseguido agariar muitas simpatias, né, muitos simpatistas, todos esses seus planos, né, então eles malograram, então eles deram errado. Então, apesar disso, conseguiu influenciar o marido a se envolver mais diretamente na política colonial espanhola, o que acabou desembocando na tomada de Montevidéu em 1817 e na anexação da província da Cisplatina em 1821. Bem, então, no caso, o Dom João, né, ele vai ter um papel diplomático muito importante, né, ali na consolidação das independências da América Latina, né, da América Espanhola na América do Sul. Então, ele vai anexar o território que era a famosa colônia do Sacramento, né, que nós já discutimos no ano passado com as expansões, né, com as missões jesuítas, e como essa colônia ela é muito importante, né, para o Brasil, né, a Cisplatina, que depois será o Uruguai, né, que era um território colonizado e dominado por portugueses, só que pertencia à colônia do Rio da Prata. Né? Isso é um ponto também muito importante da gente estar frisando aqui. Bem, então, na época, se colocava o problema de casar o príncipe e herdeiro Dom Pedro. Então, o Brasil era visto na Europa como um país distante demais, atrasado e inseguro. E encontrar uma boa candidata não foi tarefa simples. Depois de um ano de busca, o embaixador Marquês de Marialva conseguiu, enfim, uma aliança com uma das mais poderosas casas reinantes da Europa, no caso, a Casa de Habsburgo, imperadores da Áustria. Depois de seduzir a corte austríaca com algumas mentiras, uma faustosa exibição de pompa e distribuição de barras de ouro e diamante entre a nobreza. Então, no caso, eles precisavam também encontrar, né, uma princesa para se casar com o Dom Pedro. Né? E Dom Pedro ele não tinha uma fama muito legal, né, na Europa. Né? Então, ele passou uma grande parte da sua adolescência no Brasil, e isso deu a ele uma fama na Europa um pouco tumultuada. Né? Então, nesse caso, né, o Dom João, né, ele conseguiu encontrar a esposa. No caso, o Dom Pedro casou-se, então, com a dona Leopoldina, né? Então, filha do imperador Francisco I da Áustria, em 1817. Então, o imperador e seu ministro, o Metternich, consideraram a aliança um pacto vantajosíssimo entre a Europa e o Novo Mundo, podendo fortalecer o regime monárquico em ambos os hemisférios, então criando para a Áustria uma nova zona de influência. Então, também existia esse interesse, né, de manter a influência das coroas. Né? Lembrando, eu sempre coloco isso, até os ricos casam para acumular bens. Os pobres, né, a gente tem que entender que às vezes os pobres eles se casam para juntar dívidas, mas, né, nesse contexto aí, né, a família de Habsburgo, né, buscou de uma certa forma ou de outra, né, conseguir mais influências na América do Sul, que poderia ser um ponto muito vantajoso para eles. Bem,
o fim da Guerra Napoleônica, né? Então, aí que começa o negócio a ficar tenso. Então, Napoleão perde a guerra e, com isso, novas necessidades começam a surgir na Europa. Bem, então, a Revolução do Porto de 1820. Então, a invasão pelas tropas napoleônicas em 1807 provocou a transferência da corte portuguesa para o Brasil de 1808 a 1821. Embora as tropas napoleônicas, né, tenham sido batidas com o auxílio das tropas britânicas, o país viu-se numa posição muito frágil, sem corte, a residir no país e na condição de protetorado. Então, no caso, Portugal era um protetorado britânico. Então, nesse caso, né, esse movimento começa a ganhar corpo nesse momento. Porque uma das coisas que não se pensaram, quando as tropas francesas chegam a Portugal, elas estavam extremamente exaustas, porque elas tiveram que passar pelos Montes Pirineus, elas tiveram muitos problemas para chegar até, né, Portugal. E quando chegam, elas estavam exaustas, quase todas têm equipamento. E também por conta que o Napoleão estava preocupado em invadir a Rússia nesse momento. É, né, uma forma de conseguir mais recursos para a guerra. E isso vai fazer com que a derrota do exército francês fosse algo rápido. Né? Mas isso não vai ter nenhuma... Né? Isso vai fazer com que, né, aquele fato do Dom João ficar no Brasil continuasse durante muito tempo. Então, a assinatura do decreto né, da abertura dos portos às Nações Amigas, que a prática significou o fim do chamado Pacto Colonial, e, posteriormente, o Tratado de 1810, garantindo os privilégios alfandegários aos produtos britânicos na alfândega portuguesa, mergulhou o comércio da cidade, como do Porto e Lisboa, em uma profunda crise de que se ressentia a classe burguesa. Então, o controle britânico das forças militares também acarretava profundo mal-estar entre a oficialidade do exército português. Então, aí que está um ponto também muito importante. Né? Então, a abertura dos portos às nações amigas do Brasil, e também por conta da diminuição dos impostos cobrados pelos produtos britânicos, vão fazer com que, né, o prejuízo da corte, né, do comércio português fosse imenso. Então, com isso, os burgueses vão se sentir chateados nesse momento. Né? E também tem a questão dos britânicos. Então, como o exército português vai começar a ser liderado pelos britânicos, então vai fazer com que os militares também se revoltem contra as suas condições. E isso vai fazer com que comece a pipocar movimentos de levantes dentro desse contexto. Então, a Conspiração de Lisboa de 1817. Então, libertado Portugal da ocupação das tropas francesas, e após a derrota, né, definitiva de Napoleão em 1815, formou-se em Lisboa o Supremo Consenso Regenerador de Portugal e Algarve. Então, no caso, integrado pelos oficiais do Exército e a maçonaria, com o objetivo de expulsar os britânicos e controlar, né, que controlavam militarmente Portugal. Então, promovendo a salvação da independência da pátria. Então, no caso, Portugal queria, né, tomar as rédeas do seu governo, mas para isso eles teriam que se libertar das amarras vindo, né, do seu principal aliado, que eram, né, nesse caso, a Inglaterra. Então, esse movimento liderado pelo general Gomes Freire de Andrade, durante seu breve período de existência, né, esforçou-se no planejamento da introdução do liberalismo em Portugal. Então, embora não tenha conseguido atingir o seu propósito final, denunciado em maio de 1817, a sua repressão conduziu à pressão de muitos suspeitos, né, a prisão de muitos suspeitos, entre quais o general Gomes Freire Andrade e o grã-mestre do Grande Oriente Lusitano, em 1815 a 1817. Acusado, né, de líder da conspiração contra a monarquia de Dom João VI de Portugal, então, em Portugal continental, representada pela regência, então, sob o governo militar britânico de William Carr, né, Berefort. Então, no caso, né, esse líder do exército português vai ser condenado por uma conspiração liberal. Né? E isso, né? E o Dom João, no Brasil ali, né, no início, nem pensava em voltar para Portugal.
Então, em outubro de 1817, o tribunal considerou culpado de traição à pátria e sentenciou à morte por enforcamento. 12 acusados também tiveram essa mesma sorte. Então, as excursões de José Ribeiro Pinto, o Major José Fonseca Neves e o Maximiliano Dias Ribeiro, são todos maçons, e José Joaquim Pinto da Silva e do Major José Capelo de Miranda, o Coronel Manuel Monteiro de Carvalho e de Henrique José Garcia de Moraes e de Antônio Cabral, né, Calheiro Furtado de Lemos, de Manuel Inácio de Figueiro e Pedro Ricardo de Figueiro, possíveis maçons, tiveram lugar no dia 18, né, daquele mesmo mês. Então, o Campo de Santana, hoje Campo dos Mártires da Pátria, o general Gomes Freire de Andrade foi executado na mesma data no Forte de São Julião da Barra. Né? Então, no caso, como qualquer movimento de insurreição naquele período, os traidores eram, né, executados como exemplo para os outros não serem seguidos. Então, este procedimento da regência do Lord Beaufort, então, comandante da chefe comandante em chefe britânico do exército português e regente, né, de fato, né, do Reino de Portugal, levou ao protesto e intensificou a irritação anti-britânica entre os liberais. Após o julgamento e a execução dos acusados, o general Beaufort então deslocou-se ao Brasil para pedir ao soberano mais recursos e poderes para a repressão dos jacobinos portugueses. Né? Então, a intenção é o medo de Portugal se tornar uma França. Então, na ausência, eclodiria a Revolução do Porto no dia 24 de agosto de 1820, de modo de que, adequando o seu regresso do Brasil naquele ano, onde conseguira, né, dos soberanos poderes pedidos. Foi impedido de desembarcar em Lisboa. Então, no caso, né, ele tenta pedir o maior auxílio da corte portuguesa, mas quando ele retorna a Portugal, ele é impedido até de desembarcar. E isso vai fazer com que, né, alguns problemas se tornem cada vez maiores. E, no caso, o Sinédrio. Então, o Sinédrio, né, que foi esse senhor, então, enquanto isso, no Porto, o desembargador Manuel Fernandes Tomás, fundador do chamado Sinédrio, então, integrado por maçons, visava causar a revolta e a adesão do exército português. Né? Então, eles buscavam a adesão ao exército português para dar o golpe em Dom João. Então, aproveitando da ausência de Belfort no Brasil, o Sinédrio compactou alguns militares que pudessem materializar o seu projeto revolucionário. Então, a tentativa, né, de golpe contra o Dom João. Né? E isso vai fazer com que, né, a tensão em Portugal se torne cada vez maior. Então, a Revolução Liberal Espanhola de 1820. Então, um dos pontos também importantes para a Revolução do Porto foi um movimento semelhante na Espanha. Então, em janeiro de 1820, uma revolução eclodiu na Espanha, vindo restaurar em março a chamada Constituição de Cádiz, em 1812, que havia sido revogada, então a data como nula em 1814. Então, deste momento em diante, o país vizinho tornasse um poderoso difusor das ideias liberais nos meios, né, liberais em que Portugal começavam a tomar alguma visibilidade. Então, no caso, a Espanha, quando ele tira, né, o irmão de Napoleão Bonaparte da coroa e ele repossa o rei, eles impõem ao rei uma constituição a ele ser jurado. Né? Então, a Constituição, ele colocava o rei abaixo da Constituição. Então, o rei seria controlado, né, pela Constituição Liberal de 1820. Então, o levante da cidade do Porto. Então, o movimento articulado no Porto, né, pelo Sinédrio, eclodiu no dia 24 de agosto de 1820. Ainda na madrugada, o grupo de militares dirigiu-se para o Campo do Santo Avídio, atual Praça da República, onde formaram em parada. Né? Então, eles formaram em parada, ouviram missa, e uma salva de artilharia anunciou publicamente o levante. Às 8 horas da manhã, os revolucionários reuniram-se nas dependências da Câmara Municipal do Porto, onde constituíram uma junta provisória do governo supremo do reino. Então, a intenção deles era
exigir mesmo o retorno de Dom João e também acabar com, né, as medidas que abriram os portos do Brasil para as nações amigas. Então, Manuel Fernandes Tomás foi redator do Manifesto aos Portugueses, no qual se dava a conhecer à nação o objetivo dos movimentos. Então, o movimento contou com o apoio de quase toda a camada social, então, o clero, a nobreza, o exército português, a população em geral. Entre uma constituição, né, então, entre as suas reivindicações, exigia a convocação da corte para elaborar uma constituição para o país, defendendo a autoridade régia e os direitos dos portugueses. Adicionalmente, pretendia o imediato retorno da corte para Portugal, visto como a forma de restaurar a dignidade da antiga metrópole, deslocada para o Brasil, e a restauração da exclusividade comercial com o Brasil, a restauração do pacto colonial. Bem, então, estava aí as exigências, mas aí que está o X, né? Então, será que o Brasil, Dom João, estaria afim de voltar para Portugal? Né? Então, Dom João estava vivendo uma vida muito boa no Rio de Janeiro. Então, não era de agrado de Dom João ter que voltar. Mas, né, nós vamos ver que a pressão vai se tornar cada vez maior. Então, o Manifesto de Lisboa, então, o Movimento de Lisboa. Então, a Revolução que estava no Porto chega até a capital de Portugal. Então, a Revolução espalhou-se rapidamente sem resistência para outros centros urbanos do país, consolidando-se com a adesão de Lisboa. Aqui, a 15 de setembro de 1820, um movimento oficial subalterno, né, desencadeado pelo tenente Aurélio José de Moraes, com o apoio da burguesia e de populares, depois os regentes e constituiu um governo interino. Então, finalmente, no dia 28 de setembro, ambos os governos do Porto e de Lisboa uniram-se numa única junta provisória do Supremo Governo do Reino, com o encargo de organizar as eleições para a Corte Constituinte. Né? Então, eles estavam elaborando uma forma de acabar, né, com o governo de Dom João, ou pressionar o Dom João para voltar para Portugal. Voltar para o Brasil, né? Voltar para Portugal. Então, nesse caso, a visão do Reino do Brasil sobre as ideias liberais. Então, essas ideias chegam aqui no Brasil. Já tinha chegado com a Inconfidência Mineira, já tinha chegado com a Conjuração Baiana, mas quando houve a Revolução do Porto, né, isso vai fazer com que essas ideias, né, cheguem no Brasil e mude totalmente a história da colônia, que vai passar a ser reino e logo mais será um país independente. Bem, então a Revolução Pernambucana. Então, a Revolução, também conhecida como Revolução dos Padres, foi um movimento emancipacionista que eclodiu no dia 6 de março de 1817 em Pernambuco, no Brasil. Dentre as suas causas, destaca-se a influência das ideias iluministas propagadas pelas sociedades maçônicas e absolutismo monárquico português e o enorme gasto da família real, o seu séquito recém-chegado ao Brasil. Então, a capitania de Pernambuco, então a mais lucrativa da colônia, era obrigada a enviar para o Rio de Janeiro grandes somas de dinheiro para custear os salários, comidas, roupas e festa da corte, o que dificultava o enfrentamento dos problemas locais, como a seca ocorrida em 1816, e ocasionava o atraso do pagamento dos soldados, gerando grande descontentamento do povo pernambucano. Bem, então, era uma reivindicação justa, né? Porque com a corte no Brasil, os custos para manter aquela cambada aqui no Brasil, vou usar essa questão, porque os nobres não tinham, eles não trabalhavam, eles não tinham ofício. Então, isso vai fazer com que o sustento dessa galera fosse feito pela população, com o pagamento dos impostos. Então, nisso, né, o aumento de imposto foi tão grande que a população começa a se revoltar contra o governo. E isso vai fazer com que, né, houvesse essa revolução em Pernambuco, né, para tentar, né, a independência de Pernambuco novamente, né, como vai acontecer em outros momentos. Bem, então, o único movimento separatista do período da dominação portuguesa que ultrapassou a fase conspiratória e atingiu o processo de tomada do poder, a Revolução Pernambucana provocou o adiamento da aclamação de Dom João VI,
de Portugal como rei, né, e o atraso da viagem da Maria Leopoldina da Áustria para o Rio de Janeiro, mobilizando forças políticas, né, no caso, suscitando posicionamentos da repressão em todo o Reino do Brasil. O príncipe regente impôs uma repressão violenta, 14 revoltosos foram executados pelo crime de lesar a majestade, a maioria enforcados e esquartejados, enquanto outros foram fuzilados. E centenas morreram em combate na prisão. Então, ainda, né, em retaliação, Dom João desmembrou a então comarca da Lagoa, do território pernambucano. 7 anos mais tarde, Dom Pedro I, né, tiraria de Pernambuco as terras correspondentes ao oeste da Bahia, muito, né, com a punição pela Confederação do Equador. Apenas, né, na data da coroação, no dia 6 de fevereiro de 1818, Dom João ordenou o encerramento dessa devassa. Né? Então, numa forma de manter as coisas em ordem. Depois falar que a independência do Brasil foi muito simples. Né? Então, a Revolução Pernambucana contou com um relativo apoio internacional. Então, os Estados Unidos, que 2 anos antes tinham instalado em Recife o seu primeiro consulado no Brasil e no Hemisfério Sul, devido à relação comercial com Pernambuco, se mostraram favoráveis ao movimento, bem como os ex-oficiais de Napoleão Bonaparte, que pretendiam resgatar o seu líder do cativeiro em Santa Helena, levá-lo a Pernambuco e depois a Nova Orleans. Então, os revolucionários oriundos de várias partes da colônia tinham como objetivo principal a conquista da independência do Brasil em relação a Portugal, com a implementação de uma república liberal. O movimento abalou a confiança na Constituição, na construção do Império Americano sonhado por Dom João VI. Por esse motivo, é considerado, né, o precursor da independência conquistada em 1822. Então, no caso, esse movimento de insurreição, ele vai ser a base, né, para o movimento depois que vai dar origem à independência de 1822, mas principalmente, né, por conta que isso vai esfriar a relação que Dom João tinha com o Brasil, da tentativa de se criar um Estado, um império na América, né, e assim consolidando uma base para a futura independência. E o regresso a Portugal. Né? Então, no caso, aqui nós temos, né, a imagem do embarque, né, para Portugal de Dom João. Então, patenteando, né, o fracasso de seu projeto de construir uma monarquia forte, unificada, centralizada na América, e perdendo importantes apoios brasileiros, Dom João não pôde mais resistir à pressão portuguesa e seu retorno se tornou inevitável. Nomeou Dom Pedro I regente em seu nome e partiu para Lisboa no dia 25 de abril de 1821, após a permanência de 13 anos no Brasil, do qual levou as saudades. Então, Dom João ele não estava a fim de voltar para Portugal. Então, ele pretendia ficar no Brasil. Né? Mas, por conta de vários acontecimentos, de vários problemas, o seu retorno foi inevitável. Então, os navios do rei e sua comitiva entraram no porto de Lisboa no dia 3 de julho de 1821. Sua volta foi orquestrada de modo a não dar a entender que o rei se sentia coagido, mas, de fato, já havia instaurado um novo ambiente político. Elaborado a Constituição, o rei foi obrigado a jurá-la no dia 1º de outubro de 1822, perdendo diversas prerrogativas. Então, Dona Carlota Joaquina negou-se a imitar o marido e, com isso, com isso, seus direitos políticos foram cassados, sendo despojada do título de rainha. Então, nesta data, e do outro lado do oceano, a tendência separatista havia triunfado e o rei já havia perdido também o Brasil. Seu filho optou, né, por ficar no país, liderou a revolta da proclamação da independência em 7 de setembro de 1822, assinando o título, né, de se auto-intitulando de imperador. Diz as tradições que antes de seguir a viagem para Portugal, Dom João teria antecipado os futuros acontecimentos, dizendo para o seu herdeiro: então, Pedro, o Brasil brevemente se separar de Portugal. Se assim for,
põe a coroa sobre tua cabeça, antes que alguma aventureira lance mão dela. Então, a independência do Brasil já era favas contadas, mas o Dom João pretendia ainda manter uma aliança com o seu herdeiro, no caso, Dom Pedro. Então, segundo as memórias do Conde de Palmela, a independência brasileira teria sido realizada em comum acordo entre o rei e o príncipe. De qualquer modo, a correspondência posterior entre os dois registra a preocupação do príncipe em que isso não perturbasse o pai. O reconhecimento oficial da independência, porém, demorou alguns anos, que nós vamos debater isso no próximo vídeo. Bem, então a Constituição Liberal jurada pelo rei vigoraria apenas durante alguns meses. O liberalismo não agradava a todos e ergueu-se o movimento absolutista. Em 23 de fevereiro de 1823, atrás dos montes, o Conde Amarante proclamou a monarquia absolutista, mas novas agitações seguiram. No dia 27 de maio, o infante Dom Miguel, instigado por sua mãe Carlota Joaquina, liderou outra revolta conhecida como Vila Francanda, no caso, tentando restaurar o absolutismo. Mudando o jogo, o rei apoiou o filho ao fim de evitar uma própria deposição, tão desejada pelo partido da rainha. E apareceu em público no seu dia do aniversário ao lado do infante, que vestia o uniforme da Guarda Nacional, um corpo militar, embora desorganizado, pendia para o liberalismo, recebendo os aplausos da milícia. E, a seguir, o monarca se dirigiu pessoalmente para a Vila Franca. Então, para melhor administrar a crise e o seu retorno a Lisboa, foi um verdadeiro triunfo. Então, a situação política se mostrava incerta, e com isso, mesmo os mais firmes defensores do liberalismo recearam comprometer em demasia a corte antes de serem dissolvidas. Então, protestaram contra qualquer mudança que se aparecesse no texto constitucional recém-aprovada. Mas o regime absoluto foi restaurado, os direitos da rainha restabelecidos e o rei aclamado pela segunda vez em 5 de junho de 1823. Dom João, além de reprimir a manifestação em contrário, deportou alguns liberais, prendeu outros e ordenou a recomposição da magistratura e a instituição de mais acordos com a nova orientação política e criou a comissão para elaborar os estudos para uma nova Constituição, uma Constituição de caráter mais absolutista. Então, a aliança com o rei Dom Miguel não frutificou, já que sempre influenciado pela sua mãe. Então, o infante, no dia 29 de abril de 1824, levantou a guarnição militar de Lisboa e colocou o pai sob custódia no Poço de Bem-Posta, do Poço da Bem-Posta, a chamada Abrilada. Então, o pretexto de esmagar os maçons e defender o rei das ameaças da morte de que aqueles supostamente teriam lhe feito. Então, pretendendo a ocasião, diversos inimigos políticos tentavam o infante, na verdade, forçar a abdicação do pai. Alertado da situação do corpo diplomático, penetrou no palácio e, diante das tantas autoridades, os custódios do rei não resistiram, os moderados. Em 9 de maio, o Conselho dos Embaixadores Amigos, Dom João simulou um passeio a Caxias, mas, de fato, foi buscar refúgio junto à Armada Britânica, ancorada no porto. A bordo de Winston, Catherine, chamou o filho e repreendeu-o, destituindo-o do comando do exército e ordenou-lhe a libertação dos presos que fizeram. Dom Miguel foi exilado e, vencida a rebelião, o povo foi às ruas comemorar a permanência do governo legítimo, onde se uniram absolutistas e liberais. Então, no dia 14 daquele mesmo mês, o rei voltou a Bem-Posta, então reconstituindo-se o ministério e mostrando a generosidade para com os outros rebeldes. Porém, não cessava a rainha de conspirar. A polícia descobriu que outra rebelião deveria estourar no dia 26 de outubro. Diante de Dom João, não restou senão mostrar enérgicos poderes, mandando a esposa para a prisão domiciliar em Queluz.
Né? Então, olha que ponto chegou essa relação entre os dois. Né? Então, nesse caso, o Dom, aí chegamos, né, ao período um pouquinho antes da morte do Dom João, e, né, o que nós vamos ver no próximo vídeo vai ser exatamente o período da regência de Dom Pedro, e como a regência de Dom Pedro foi tão importante, né, para o período da história do Brasil até a sua independência. Veja, então, o que tinha sido isso. Né? Foi um vídeo bem extenso, mas cheio de detalhes, né? Cheio de coisas que normalmente nós não encontramos no livro didático. Sempre bom e importante, né? Que trabalhar a independência do Brasil é um ponto de resgatar muitas coisas, né? Que estão perdidas no meio da história. Então, agradeço a todos aqui pela paciência e pela cumplicidade. Então, deixo aqui meu muito obrigado também, venho pedindo o like de vocês aqui para o meu trabalho. Né? Então, agradeço a todos. Né? Então, se você não é inscrito no canal, também se inscreva, né? E vamos continuar nossas histórias, né? Continuar nossos estudos, né? Que afinal de contas, né? É isso que pode vir a nos salvar em algum tempo daqui a pouco. Muito obrigado e até a próxima.